Sabe a decisão você ter vindo ao culto hoje, amém? Eu não viria ao culto hoje à noite, mas tomei uma decisão de vir. Tinha até pedido para trocar a escala comigo, mas depois eu falei, não, preciso tomar uma decisão, preciso estar no culto hoje. Porque a nossa vida, queridos, é formada por decisões. Quantas decisões você tomou hoje? Você já parou para pensar? Qual foi a decisão de quem está aqui hoje, né? Como eu, você? A decisão de quem está nos ouvindo, nos assistindo pela internet? Ou a decisão de quem não veio hoje, né? Teve um outro compromisso e ele não irá para o inferno por causa disso, não. Mas foi uma decisão que a pessoa tomou. E quantas decisões nós tomamos durante um dia, né? Decisões, às vezes, que acarretam consequências apenas em nossa vida própria. Mas existem decisões que podem sair da esfera da nossa vida e impactar a vida de outras pessoas. Há decisões que nós tomamos que às vezes não tem consequência alguma, pelo menos aparentemente, aos nossos olhos, mas existem decisões em que muitas das vezes nós nos arrependemos de ter tomado. Será que você já tomou alguma decisão onde você se arrependeu? Eu já, queridos. Será que já? Você pode trazer a sua memória aí? Decisões, né? É o tema da mensagem de hoje, decisões de uma vida. Essa semana, né, todos, talvez ou quase todos acompanharam pelos noticiários, né, uma tragédia que teve em Santa Catarina, né, do balão que pegou fogo. E segundo o relato ali das autoridades, o piloto ali, o instrutor do balão, né, quando viu que estava pegando fogo, ele desceu um pouco o balão e pediu para todo mundo pular, porque estava caótica a situação e tinha 21 pessoas no cesto do balão, onde 13 seguiram aquela ordem, né, tomaram uma decisão e falaram, eu vou pular, e pularam. Ainda que estivesse um pouco alto, ainda que talvez, como muitos se machucaram, mas 8 pessoas não pularam. Talvez porque tomaram a decisão de ficar dentro do cesto, ou até mesmo não deu nem para tomar uma decisão, tamanha ali a consequência da situação, mas partindo por essa questão de decidir o que fazer e o que não fazer, né? Aquelas 8 pessoas hoje já não estão mais entre nós, faleceram porque, olhando por esse lado da decisão, eles decidiram continuar dentro do cesto do balão. E há decisões que, claro, interferiram justamente só na vida deles. Mas existem decisões que nós tomamos que interferem na vida de outros, né? Um líder de uma igreja, quando toma uma decisão, ele interfere em toda a igreja. Um líder de um país, né, e nós vemos, né, ontem aí a decisão lá de jogar a bomba lá no Irã, né? Uma decisão que todos nós vamos sentir alguma coisa, seja economicamente, politicamente, mas são decisões que pessoas tomam e que depois podem se arrepender. Abra sua Bíblia aí em Isaías, texto que o Senhor nos deu nessa noite, Jeremias, capítulo 21, versículo 8. Decisões de uma vida. Sabe, queridos, essa passagem que nós iremos ler aqui, em Jeremias, capítulo 21, versículo 8, ela se passa num cenário que muitos já
sabem de cor e salteado, né, porque tem a ver com o exílio, né, do povo judeu, Babilônia, né, nós temos visto aí a mensagem, né, não cruze os braços, então a gente tem explorado bastante isso. Mas esse cenário aqui, ele está em torno aí de 580, 590 antes de Cristo. E é um cenário onde a Babilônia, ela já tinha sitiado Jerusalém e agora estava indo para o reino de Judá. E o rei Zedequias estava num momento muito difícil, ele viu que ele estava no seu 10º ano de reinado, ele começou a reinar mais ou menos com 21 anos, e ele viu ali o seu reinado praticamente à beira de um colapso, porque o exército da Babilônia, chefiado ali por Nabucodonosor, era um grande exército, ele sabia que as suas forças, aquilo que ele tinha de poderio bélico humano, não seria capaz de conter tamanha destruição que viria sobre eles. E aí ele busca Jeremias para escutar uma palavra do Senhor, para escutar algo de Deus, no momento de desespero, porque ele sabia que se Deus falasse para ele enfrentar Nabucodonosor, enfrentar o Império Babilônico, ele seria vitorioso. Então ele precisava da ajuda divina, porque humanamente falando, não tinha nada mais a ele fazer. Só que nós podemos acompanhar lá em 2 Reis, no livro de 2 Reis, a partir do versículo 20, do capítulo 24, que Zedequias, ele afrontou Nabucodonosor, ele afrontou o Império Babilônico. E por isso agora ele estava prestes a sentir a ira daquele rei. E aí ele vai até Jeremias e pede uma palavra. E vamos ler o que diz, capítulo 21, versículo 8, bem curtinho, diz assim: digam a este povo, assim diz o Senhor, ponham diante de vocês um caminho da vida e o caminho da morte. Vou repetir. Digam a este povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Duas opções. Feche seus olhos, Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem reservado para nós. Podemos, Senhor, receber a Tua presença, o Teu poder, entronizado entre os louvores, Senhor. Deus, que o Senhor venha nos alimentar, falar ao nosso coração, Senhor, nos instruir e nos ensinar, segundo a Tua boa e gloriosa vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A importância de uma decisão. Deus diz para Jeremias, Jeremias passa para aquele povo, direcionalmente para Zedequias, dizendo, olha, tem dois caminhos. Um caminho é de vida e o outro caminho é de morte. Porque tudo aquilo que abominava ao Senhor Deus, aquele povo ali havia cometido. Havia se esquecido das grandes maravilhas de Deus, havia idolatria, havia coisas horríveis acontecendo, já desde centenas de anos atrás, e naquele momento ali deu um basta. Mas Deus deu ainda uma decisão àquele povo e disse, olha, eu dou dois caminhos para você, um caminho de vida e um caminho de morte. Aonde essa frase quer dizer o quê? Que o caminho de vida, na realidade, era a redenção do povo de Judá. Eles deveriam se render aos pés de Nabucodonosor e seguirem cativeiros para a Babilônia, porque esse era o destino que Deus tinha reservado para aquele povo desobediente.
Ou havia o caminho da morte, que era o quê? Tentar guerrear com aquele povo. Porque Deus não estaria com eles. E nós vemos lá atrás, em outra passagem, que Deus também, da mesma forma, se posiciona, dando duas sentenças. Abra aí em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, vamos ler do versículo 15. Diz assim: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Veja, de novo, duas sentenças. Ou você escolhe vida e prosperidade, ou escolhe morte e destruição. Versículo 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que colocarei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Veja que Moisés coloca diante de Israel, olha, Deus coloca dois caminhos diante de vocês. Vocês têm o livre-arbítrio para escolher aonde vocês querem que isso os leve. Ou leva a vida e prosperidade, ou leva a morte e maldição. Porém, ele ainda avisa, porém, se dá para me dar uma dica a vocês, escolham o caminho da vida. Para que vocês e seus filhos vivam, desfrutem. Então veja que, vamos ver mais um, lá em Josué 24, também nesse mesmo contexto, indo para Canaã, quase tomando posse da terra prometida. Josué 24, 14 e 15. Novamente, Deus dá duas sentenças para que eles escolham. 24, 14 e 15. Diz assim: agora temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Jogue fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito. Então, ou siga a Deus com integridade e fidelidade, ou jogue fora os deuses que adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Aí Josué dizendo, mas eu e a minha família, ou a minha casa, em algumas traduções, serviremos ao Senhor. Então veja que ele tomou uma posição, falou, o que vocês escolherem, está escolhido. Porém, eu escolho servir ao Senhor. Mas, mais uma vez, o Senhor coloca uma decisão na vida de cada homem, de cada mulher, naquele povo. Apesar de tamanha rebeldia, o Senhor coloca, vocês têm uma chance de escolher. O que vocês querem da vida? O que vocês querem colher? Qual é a decisão que vocês tomam? Então, o povo ali, ele já vinha numa espiral, né? Sempre voltando ali para o mesmo caminho, num círculo vicioso, onde erraram, e Deus falava, olha, escolhe o caminho certo. Você tem dois caminhos, mas escolhe o caminho certo. E aí, lá com os Edequias, Jeremias fala, olha, tem dois caminhos, o caminho da vida ou o caminho da morte. Desde que nascemos, somos levados a tomar decisões em nossas vidas.
É verdade que algumas decisões, como nós falamos aqui, nós erramos e outras acertamos. Mas é fato que sempre temos que tomar decisões. O nosso futuro, o seu futuro, ele está... Por que acontece de nós tomarmos decisões erradas? Eu trouxe aqui 3 tópicos porque nós tomamos decisões erradas. Umas são decisões baseadas nas emoções, no calor do momento. Vamos ler um pouquinho. Diz assim a palavra do Senhor. Então, prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele, com Jesus. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou eu, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Fala ele ainda quando o galo cantou. Veja que naquele momento de alvoroço onde Jesus havia sido preso, Pedro, talvez receoso, com medo, não sabia o que iria ser. E ali algumas pessoas o reconheceram e começaram a apontar, dizendo: Olha, você é um dos discípulos. E ele: Não sou. Depois outro reconheceu: Não, você é sim. Não sou. E depois outro reconheceu: Você é sim. E disse: Eu não sou. Uma decisão que ele tomou no calor do momento. Naquilo que estava à sua volta. Ele não parou para pensar. Ele não parou para meditar no que estava acontecendo. Ele não parou para refletir e tomar conta de si que ele estava negando a Cristo, negando ao Mestre, ao que ele foi companheiro, estava ao lado, viu milagres, maravilhas. Naquele calor do momento, ele tomou uma decisão de dizer que não conhecia Jesus. Segunda decisão, segundo tópico de decisões erradas que tomamos, são baseadas em nossa própria vontade, ligada à nossa alma, aos nossos sentimentos, à nossa carnalidade. Vai em Lucas, capítulo 9, um pouquinho mais atrás, agora sim, capítulo 9. Versículos 57 a 62. Diz assim: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Veja que esses dois homens seguiram as suas paixões, aquilo que estava no sentimento.
Eles falam, não, calma aí, eu vou seguir ao Senhor, mas primeiro deixa eu resolver algumas coisas. Deixa eu resolver a minha vida. Agora não, daqui a pouco. Então foram decisões tomadas ligadas à emoção, à alma, né? Ao apego ali no caso familiar, queria se despedir dos irmãos. Só que naquele momento não havia tempo para isso. Era uma decisão que eles tinham que tomar. Ou eles seguiam a Jesus naquele exato momento e largavam tudo para trás, ou eles nem poderiam fazer essa afirmação que gostariam de seguir a Jesus. Também temos decisões falsas. Decisões às vezes que tomamos, mas nem sabemos, na verdade, se queremos aquela decisão que tomamos. Né? Não sei se você já passou por isso, tomar uma decisão e... será que é isso mesmo? Será que eu fiz o certo? Né? Quem faz muito concurso aí, acontece isso, né? Às vezes não sabe a resposta. Tem duas respostas ali parecidas e marca uma, aí fica, será que foi essa mesmo? Não, acho que eu vou trocar. Aí quando vai lá para o cartão resposta, marca outra. Aí quando sai o gabarito, você tinha marcado a certa e pulou para a errada, né? Já aconteceu isso comigo. Acho que quem faz concurso aí acontece bastante. Mas são decisões que não são pautadas em nada. Você nem sabe por que você está mudando, você está tomando essa decisão. São decisões falsas. Vamos passar aí por Lucas de novo. Vamos lá no capítulo 23. Nós vamos ver uma decisão que ele nem sabia por que estava tomando essa decisão. Capítulo 23, de 1 a 4. Diz assim: então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos, aos chefes dos sacerdotes e à multidão, disse: não encontro motivo para acusar esse homem. Mas eles insistiram. Ele está submetendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvia falar dele. Esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vesti-lo com um manto esplêndido. Mandaram-lhe de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Versículo 13. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Vou repetir. Ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar um preso durante a festa. A um só voz, eles gritaram: acaba com ele, solte-lhe Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa
de insurreição na cidade, jurídica naquele momento. Ele mesmo fala com as suas próprias palavras que não havia achado nada para julgar aquele homem à morte, mas acaba condenando Jesus à crucificação. Então veja que foi uma decisão tomada que nem ele sabia. Uma decisão falsa. Mas nós temos que tomar cuidado com as nossas decisões. Temos que pedir direcionamento a Deus para tomar decisões corretas. Talvez, claro que era necessário, né, que Jesus viesse ser crucificado, mas se Herodes tivesse consultado alguém, os seus conselheiros, não tinha feito o que fez. Mas o que podemos ver com todos esses versículos que nós lemos aqui é que Deus nunca toma decisão por ninguém. Ele sempre coloca sobre a nossa vontade. Às vezes nós oramos, né, e pedimos assim: Senhor, faça a tua vontade. Se for para ser, vai ser. Jogamos toda a nossa responsabilidade para Deus. Em vez de nós orarmos e falarmos: Senhor, me ajuda a tomar a decisão correta. Me ajuda a encontrar o caminho que devo seguir. Nós oramos, falamos: se for para ser, vai acontecer, né? Eu vou fazer. Se der certo é porque Deus estava no controle, não é assim? Muitas das vezes fazemos assim. Jogamos a responsabilidade para Deus. E aí quando dá errado, não, porque não era a vontade de Deus. E quando dá certo, não, é que Deus estava no controle. Né? Às vezes fazemos assim num namoro, né? Num casamento. Não, é de Deus. Se for de Deus, vai dar certo. A gente vai casar. Se for de Deus, a gente vai casar. Mas não procura, né? Saber ali o relacionamento, levar um relacionamento saudável, buscar informações com os pais. Jogamos a responsabilidade toda ao Senhor. Mas Deus, Ele quer que tomamos decisões. Decisões, claro, sempre corretas. Porque Deus não toma decisão por ninguém. Mas como que podemos tomar uma decisão correta? Qual é a decisão correta que podemos tomar? É necessário analisar e refletir. É necessário pedirmos e darmos lugar ao Espírito Santo de Deus para que Ele direcione o nosso coração e a nossa mente para que possamos verificar os prós e os contras. É necessário todo dia de manhã, querido, nós orarmos ao Senhor e falar: Senhor, que hoje todas as decisões que eu venho tomar venham ser decisões corretas, que o Espírito Santo de Deus venha me guiar. Que possamos ser sensíveis ao Espírito Santo para tomar decisões que agradem ao Senhor. Talvez hoje seja um momento, faltam poucas horas, né, para acabar o dia, mas talvez hoje ainda é um dia necessário para você tomar uma decisão muito importante na sua vida. É necessário, como eu disse, verificarmos os prós e os contras. Em Lucas, no mesmo capítulo que nós estamos lendo, um pouquinho mais à frente, no versículo 23, tem uma passagem que diz assim: eles, porém, pediram insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles.
liberou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles havia pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Às vezes tomamos decisões por causa da vontade de outras pessoas. Tomamos decisões que não são nem as nossas decisões. Tomamos decisões pautados na vontade de outras pessoas. Tomamos decisões para agradar apenas aquela pessoa que temos alguma afinidade, que podemos dizer assim, que amamos, né, que gostamos. Tomamos decisões que não cabem a nós, cabem a outra pessoa, mas nós, como diz aí no mundo, né, compramos o barulho e tomamos essa decisão. Só que existem decisões que só nós podemos tomar por nós mesmos. Um pouquinho mais à frente, no versículo 37, continuando essa história, diz assim: diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançaram-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Temos ali um outro cenário. Jesus e dois criminosos. A pergunta que não quer calar essa noite: qual desses dois criminosos você é? O que reconhece a Jesus ou o que não reconhece a Jesus? É um momento de decisão. Jesus ali estava em suas últimas horas, em seus últimos momentos. Aqueles ladrões, aqueles criminosos, o da esquerda e o da direita também estavam em seus últimos momentos. E um deles tomou uma decisão, dizendo, versículo 42, então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no reino de Deus. Essa foi a decisão de um dos ladrões. Ele analisou os prós e os contras. Ele viu ali que naquele momento era um momento de arrependimento, porque ele estava sendo punido pelos crimes que ele havia cometido. E que a sentença era a morte. E ele viu um momento à sua frente de ser perdoado. Não pela justiça dos homens, mas pela justiça de Deus. E ele se virou para Jesus e disse, Jesus, lembra-te de mim. Foi a decisão daquele ladrão. Lembra-te de mim, Jesus. Lembra-te de mim. Vivemos uma realidade muito parecida com a realidade desses dois criminosos. Os sinais estão à porta. Jesus praticamente está voltando. É verdade que isso é proclamado durante anos e anos, centenas ou milhares de anos, mas os sinais vêm dando mostra o que está perto. Talvez hoje seja um dia da sua decisão.
Ou você vira para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim. Ou você continua igual o outro ladrão, zombando dele. Como eu disse, hoje é noite de decisão. Analise os prós e os contras. Será que é tão ruim parar de beber, parar de se prostituir, parar de levar uma vida de fornicação, de roubo, de engano, de traição, para tomar uma decisão correta? Coloque na balança, porque estamos aqui colocando, como foi dito, o tema de hoje, dois caminhos diante de nós: o caminho da vida eterna ou o caminho da morte eterna. Qual o caminho que você escolhe hoje? O Senhor, essa noite, assim como fez com Israel, assim como fez com Judá, Ele te pergunta nessa noite, nesse momento: há diante de vós dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Qual escolherás? Assim como Nabucodonosor estava já às portas de Judá para sitiá-la, nós podemos escutar os passos dos soldados da destruição desse mundo. Nós podemos escutar, como eu disse, os rumores de guerras vêm se aumentando a cada dia. Quando você acha que vai acabar, surge um outro rumor de guerra. Tivemos a pandemia. Temos o amor de muitos se esfriando. São previsões que a Bíblia nos relatou há mais de 2000 anos atrás. Parece, querido, que esse livro foi escrito ano passado. Mas ele foi escrito há 2000 anos. E nós vemos ao nosso redor. Estamos naqueles últimos momentos, como Jesus e os ladrões na cruz. Estamos nos últimos momentos. Aqueles ladrões, eles não saberiam se iriam durar 30 minutos crucificado, ou 1 hora, até os seus pulmões serem esmagados pelas suas costelas, porque a crucificação tinha esse papel do próprio peso do corpo humano, fazer com que as costelas comprimissem os seus pulmões e eles perdessem toda a sua suficiência de respirar. Então, uns poderiam durar poucos minutos, outros poderiam durar algumas horas, mas quanto tempo eu e você estaremos aqui na Terra? Será que aquelas pessoas que morreram naquele balão tiveram um momento, tiveram o tempo de falar: Senhor Jesus, lembra de mim nos céus. Senhor Jesus, lembra de mim no paraíso. Talvez eu e você, nós ainda temos tempo de escolher entre o caminho da vida ou da morte. Feche seus olhos, querido. Deixe o Senhor tocar no seu coração. Como eu disse aqui, é um momento de analisar os prós e os contras. Olhe para dentro de si mesmo. Olhe a vida que você e eu estamos levando. Se nós já tomamos essa decisão, que possamos prosseguir com a decisão do caminho da vida. Jesus também precisou tomar uma decisão. Se lembra que no versículo que nós lemos, um dos ladrões falou: se você é Jesus, salve-se a si próprio. Era uma decisão que Jesus poderia tomar. Mas ele decidiu morrer por mim e por você. Ele decidiu viver aqueles momentos angustiantes na cruz por mim e por você.
foi a decisão que Jesus tomou. Qual é a decisão que você tem que tomar essa noite para seguir o caminho da vida? Qual é a decisão de coragem? Qual é a decisão de domínio próprio? Qual é a decisão de domar os seus medos e ter a atitude de dizer o que aquele ladrão disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. Lembra de mim, Senhor, quando entrares no paraíso. Como eu disse, nossas decisões determinam o nosso futuro. Nossas decisões mudam o rumo da nossa história, da nossa vida. Nossas decisões mudam o eterno. Nossas decisões mudam a eternidade. Aonde você passará a sua eternidade? Eis que o Senhor coloca diante de ti 2 caminhos: o da vida e o da morte.